Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Franklin Romário. Estou trazendo mais uma mensagem aqui em nosso canal e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente através dessa mensagem, dessa pregação poderosa do Evangelho. Amém? Então, antes de mais nada, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, dá aquele like, aciona aí o sininho para receber as notificações e não só isso, mas se inscreve no nosso canal, nos dá essa força. Pois bem, eu quero hoje aqui, junto com você, trazer 4 aspectos de primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. A priori, você precisa saber o que está escrito. O texto diz assim: mas os nascidos de Deus vencem o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O primeiro aspecto que eu encontro nesse texto é sobre nascer de Deus, ter um novo nascimento. Existe um texto bíblico que é muito conhecido e notório para nós, que é o texto de João capítulo 3. E eu quero pegar 6 versos, do verso 1 ao 6, para enfatizar esse primeiro aspecto, para você logo entender. O texto vai falar de um fariseu que é Nicodemos. Para quem não sabe, o farisaísmo, que hoje tem uma conotação estranha, por exemplo, a conotação de hipocrisia, de viver de aparência, antes de Cristo não era bem assim. O farisaísmo era o principal segmento enraizado da lei. Era um segmento santo, segmento puro, um segmento que era alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a verdade. Claro, evidente que esse segmento que era bom, que andava corretamente, na época de Cristo ou antes de Jesus nascer, se corrompeu, se enfrauduleceu, viveu fraudulências, coisas desse tipo. Por quê? Porque os tais fariseus, que eram conhecidos, era o principal segmento também da época de Jesus, muito mais popular que os saduceus, essênios, zelóitos, escribas, não é? O farisaísmo se sobressaía, só que o farisaísmo ficou conhecido apenas por ações de ritos, de religiosidade, ações de politicagem, por exemplo, lavar de copos, de mãos, né, de pratos, de pés, lavar o rosto antes de comer, quem não fizesse isso estava em pecado, consumia com orações largas as casas das viúvas, eram pessoas que dizimavam para as pessoas verem, oravam para as pessoas verem, ajudavam os outros para as pessoas verem o seu próximo, enfim, vivia uma vida não espiritual, mas uma vida natural, religiosa. Era aquele tipo de pessoas que vivia no ambiente espiritual, mas era carnal. E a Bíblia vai dizer que esse Nicodemos era fariseu e parece que ele era diferente dos outros. Parece que ele vivia uma vida diferenciada dos outros. E a Bíblia vai dizer que ele vai até Cristo porque ele vê Jesus, a fama de Jesus corria e transcorria, e assim as pessoas estavam se juntando e muitos milagres aconteciam, e Nicodemos ficou observando aquilo e achando diferenciado. Esse Nicodemos, para quem não sabe, ele era uma das entidades do grande Sinédrio, Sinedria, principal cúpula religiosa, de lei religiosa e civil de Israel nessa época. E ele participava de lá, ele era um dos membros, ele era dos funcionários de lá e um dos principais funcionários de lá. A Bíblia vai mostrar para nós que todo fariseu era conhecido pela sua roupa, pelo anel no dedo, sandália que calçava, o turbante que estava sobre a cabeça, enfim. A Bíblia vai nos dizer que Nicodemos, por sua vez, ele não vai pelo dia para que ninguém o conhecesse. Ele vai na madrugada, disfarçado. E a Bíblia diz que ele chega até Jesus e ele começa a conversar dizendo: Senhor, ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não for contigo e não for dado por Deus. Jesus olhou para ele e disse assim: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele pergunta: como um homem já velho vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Que nascimento novo é esse? O Senhor olhou para ele e disse: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, ele diz: porque aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, vamos enfatizar aqui o versículo de número 5. O Senhor diz o quê? Nascer da água e do Espírito. Aqui está esse primeiro aspecto. O primeiro aspecto, que é o novo nascimento. Esse novo nascimento, ou nascer de Deus, ele só é realmente uma verdade quando a pessoa nasce da água e do Espírito. E nascer da água aqui não é batismo da água.
A água aqui é um símbolo para a palavra no original. Aqui representa a palavra, é uma transformação pela palavra de Deus, pela verdade, até por Cristo. Que Cristo, Jesus recebeu o nome depois de Jesus de Cristo, mas antes era chamado de verbo, João 1, do grego logo, palavra. É nascer da palavra, de Cristo, da palavra encarnada, de Cristo, a palavra de Deus encarnada, da Bíblia Sagrada, não é? Porque a Bíblia é cristocêntrica, mas vamos lá, olha o que é nascer de novo, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por exemplo, Mateus 7, versículos 24 e 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Descer a chuva, correr os rios, soprar os ventos, deram com ímpeto contra esta casa. E ela não caiu porque for edificada sobre a rocha. Nascer da palavra. Olha o que é nascer da palavra. Abacuque 3:2. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifique, na ira lembra-te da misericórdia. Isso é nascer da palavra. Nascer da palavra é o que está escrito na Bíblia Sagrada num todo. O nascer da palavra é ser transformado e regenerado por ela. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer de maneira bem clara, em Mateus 13, verso 23, a parábola do bom semeador, né, do que saiu a semear. O versículo 23 do capítulo 13 diz assim: a que foi semeado em uma terra são aqueles que ouve e compreende a palavra e dão fruto. E uns produz 100, outros 60 e outros 30. E isso é transformação pela palavra. Só que ele diz assim, nascer da palavra é do Espírito. Nascer da água é do Espírito. É quando a palavra é liberada. O Espírito Santo, o nascimento do Espírito, faz a palavra entrar no homem e criar uma força transformadora. Por exemplo, é João 16, versículo de número 8. E o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, pela pregação da palavra, pela palavra. O Espírito Santo produz poder da palavra no homem. É o que está escrito, por exemplo, lá em Tito, capítulo de número 3 e versículo 5. Olha o que Tito escreve, Paulo escreve para Tito, dessa forma: não por obras que houvéssemos, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, que fomos salvos, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha essa lavagem, essa regeneração e renovação do Espírito Santo. Está escrito lá. Então, a palavra vem, a água vem, a palavra, e o Espírito Santo vem e produz uma transformação no interior do homem. Essa regeneração, essa transformação que é de dentro para fora, no caráter e na personalidade do ser humano, como por exemplo está escrito lá em João capítulo de número 8, versículo, Romanos, 8 e versículo 15. A Bíblia diz, não estejais em temor, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha o que está escrito em Romanos 8,15. É esse poder regenerador, isso é nascer da água e do Espírito. Aí alguém pergunta, mas pastor, qual é a evidência que alguém nasceu da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo? Eu lhe explico. É Gálatas, capítulo de número 6, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que é nascer da água e do Espírito é praticar, é viver uma vida prática do Evangelho, é agir na prática, é tomar o Evangelho e viver ele, andar nele, agir, reagir nele. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal, porém, ficar insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode edificar uma casa, não se pode esconder, uma casa edificada sobre a montanha. Nem se pega uma lamparina e se coloca
no alqueire, banquinho de canto de cama, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. E isso aqui é nascer de Deus. Segundo aspecto, a Bíblia diz, a verdadeira fé. Que fé é essa que está lá em 1 João 5,4? Esta fé é a fé original da Bíblia, que não se recebe por jejum, oração, por petições, por intercessões, não. A verdadeira fé só se recebe pela palavra. Romanos 10,17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação de Cristo, ou ouvir da palavra de Deus, dependendo da tradução. Essa fé, esse segundo aspecto, a verdadeira fé, que vai te dar a vitória, é a fé original da Bíblia, que só recebe pela palavra. Fé esta que tem algumas características. Primeiro, te faz ser uma realidade de Deus, porque você vive, você está vivo diante de Deus. Abacuque 2,4 na parte B, mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10,38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se recuar, minha alma não tem prazer nele. Tem um outro aspecto, essa verdadeira fé te dá poder de Deus sobre a sua vida. Que prova? É o que está escrito em Hebreus 11,1. A Bíblia diz claramente, observe só, ora, sem a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Olha o poder da fé. Te faz viver o mundo sobrenatural. Por exemplo, Mateus 17, versículo 20, na parte B. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue daqui para colar e é de passar, e nada vos será impossível. Não haverá impossibilidade. E essa fé tem uma terceira característica. Essa fé, ela só é real se ela tiver frutos. Está lá em Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras, ela é morta. Sem esta fé, e lá vai a quarta e última característica, ninguém pode agradar a Deus. Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que os que se aproximam de Deus creem que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Vamos lá. Terceiro aspecto desta fé. De 1 João 5,4. Terceiro aspecto. Em que consiste a nossa fé? A nossa fé consiste no sacrifício de Cristo e na pessoa de Cristo. É o terceiro aspecto do porquê a gente tem essa fé. Porque Cristo é o que é. Porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Está escrito no texto. Ele venceu a morte, morreu e ressuscitou por nós. Por exemplo, Filipenses 2, versículos de número 5 aos versículos de número 11. A Bíblia diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e achado em semelhança humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou de maneira soberana e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Ele venceu a morte. Está lá escrito, 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e ao 57. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende aí? A sua fé está firmada. Ela consiste no sacrifício de Cristo, está firmada em Cristo. Por isso, quem está com a fé firmada em Cristo, nesse terceiro aspecto, tem que tirar todo o medo da alma. Por quê? Alguém pode perguntar, por quê, pastor? Eu lhe explico por quê. Porque quem tem esta fé não pode ser movido de Cristo por mais que a prova se levante. A Bíblia diz para nós, Romanos, capítulo de número 8, verso 36 ao 39. Somos entregues à morte o dia inteiro. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, ô glória, por meio daquele que nos amou, porquanto estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura e nenhuma profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh glória, olha o poder desta fé. O que esta fé manifesta sobre nós, nos faz estar tão estáveis em Deus que nada nos move de Deus. E o quarto e último aspecto de 1 João,
capítulo 5, versículo de número 4. A Bíblia vai enfatizar para nós, em alto e bom som, servos e servas de Deus Altíssimo, que a fé que o Senhor nos deu, que esse novo nascimento, essa fé que consiste em Cristo Jesus, que a gente sabe que essa fé que consiste em Cristo, ela consiste em Cristo porque Ele é autor dela. Hebreus 12, versículo 2, que veio à mente esse texto agora, a Bíblia diz assim, em alto e bom som para nós: olhai firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da sua ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Essa fé que consiste em Cristo, essa fé que está firme em Cristo, essa fé a qual nós temos, que o dono dela é o Senhor, que Ele produziu, Ele pode acabar com ela, nos dá uma vitória que é expressada no quarto aspecto de 1 João 4,5. A vitória, a fé que gera vitória, que vence o mundo. Nós vencemos o mundo. Nós que temos esses 3 aspectos que eu lhe ensinei. Que mundo é esse aqui? Algumas pessoas pegam a palavra mundo e totalizam como globo terra. E não pode. A Bíblia no Novo Testamento ela foi escrita quase em 100% da sua totalidade em grego. Nós conseguimos pegar alguns pontos aramaicos devido a Jesus no seu diálogo com os discípulos. Mas no geral foi escrito em grego. E a palavra mundo aqui, em especial no capítulo 5 de 1 João, ela vem do original grego, aion, que não é globo terra, é reino espiritual das trevas. Reino espiritual das trevas. O mundo aqui não é o globo terra, é o sistema do diabo, o sistema pecaminoso do diabo, é o sistema de Satanás. Até porque nós sabemos, em alto e bom som, que a nossa luta, ela não é de forma nenhuma contra a carne e sangue, é contra demônios. É o reino, é o sistema do diabo. A nossa luta é contra o sistema do diabo. Erradamente, algumas pessoas pegam aquele texto de 1 João 5, verso 19, e interpretam errado. A Bíblia diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia não diz o mundo inteiro é do maligno. Não é o globo terra, não é do maligno. Jaz no, está dentro. Jaz no maligno, está dentro dele. Olha a interpretação do texto. Então, quando a Bíblia diz assim, o mundo inteiro, a Bíblia está falando assim, o reino espiritual das trevas está dentro do maligno. Está dentro. O globo terra é de Deus. Quem manda na terra, no universo, no céu, em tudo. É Deus. E Deus deu para o homem o poder de dominar a terra, não é do diabo. E o homem não deu para o diabo o poder, até porque o controle absoluto da terra está na mão de Deus. De forma nenhuma. Não é o diabo, mesmo com pecado. O diabo não tem domínio, ele não manda na terra. Tudo que acontece é com permissividade de Deus, ou vontade direta ou permissiva de Deus. É o que acontece. Mas a gente precisa entender isso aqui. A nossa luta é contra o sistema do diabo. Sistema pecaminoso. Então a gente vê algumas características desse sistema do diabo que nós precisamos compreender e que nós precisamos maximizar no nosso coração. Olha aí, o sistema do diabo. O sistema do diabo, primeiro, ele é organizado. Ele não é bagunçado. Se tu abre, por exemplo, a Bíblia em Marcos 3, verso 23 ao 26, o Senhor vai contar uma parábola. E a parábola que o Senhor vai contar é sobre a organização do reino do diabo. Ele diz que o espírito maldito não pode expulsar um espírito maldito. Por quê? O reino de Deus estaria dividido? Pelo contrário, o reino de Satanás, o sistema do diabo, ele é organizado. Ele tem uma organização. É um sistema que trabalha organizadamente. Então a primeira coisa que a gente vê aqui em relação ao sistema do diabo
né, do mundo que a gente luta é que ele é organizado. Segundo, é espiritual. O reino do diabo é espiritual. A Bíblia é muito enfática e clara em nos dizer isso aí. Eu citei aqui, só que não soltei o capítulo e o versículo, mas Efésios 6,12 diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra espíritos, contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais. Nossa, o sistema do diabo não é físico, é espiritual, é carnal. E ele tem uma terceira característica, e ele só tem poder aonde há espaço para ele trabalhar. Brecha, que é prova. 2 textos. Primeira epístola de Pedro 5,8. A Bíblia diz assim: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Olha, brecha, ele só precisa de brecha para fazer as coisas. Por exemplo, é o que está escrito em Mateus 12, verso 43 ao 45. A Bíblia diz assim, em alto e bom som: quando o espírito maldito sai do corpo do homem, anda em lugares áridos, procurando repouso, e não achando, volta para casa de onde saiu o corpo do ser humano, e chegando lá encontra a casa varrida, ornamentada, porém vazia. Varrida, ornamentada, liberta, a pessoa foi liberta, mas está vazia, porque a pessoa não quis Deus, apesar do Senhor ter operado o milagre. Vazia de Deus, vazia de Jesus, da palavra, do Espírito Santo, da oração, do jejum, da consagração, vazia do Senhor Jesus, num todo. Aí o diabo, ele não entra, mas ele sai, chama mais 7 espíritos pior que ele, e porque a brecha está aberta, porque as brechas estão abertas, ele entra com 7 piores espíritos do que ele, e a Bíblia diz: o último estado desse homem vai ser pior do que o primeiro estado. Assim acontecerá com essa geração incrédula. Então o diabo, o sistema do diabo, o mundo que a gente luta, ele só tem poder na vida de alguém quando alguém abre as brechas. E uma quarta e última característica: esse reino, apesar de desgraçar a vida de algumas pessoas, é um reino falido. Um reino que já está entregue profeticamente e para eles não tem mais saída. Uma prova muito clara é o que a gente encontra em Mateus capítulo 8, verso 28, na parábola dos endemoniados de Gadara. E especialmente no capítulo 8 e no versículo em especial, versículo 29 em especial. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se aproxima deles, eles gritam assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Olha a pergunta deles. Por que eles falaram isso? Eu não explico. Porque eles profeticamente já estão condenados ao lago de fogo. É um reino falido, um reino vencido, um reino acabado. Você entende aí? Aí está os 4 aspectos de 1 João capítulo 5, em versículo de número 4. E por final, para quem serve a Deus, não pode ter medo do mundo, do sistema do diabo. Primeiro, porque quem serve a Jesus está protegido, guardado, livre. A Bíblia diz, lá por exemplo, em Salmos 34, verso 7, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Nós somos protegidos pelo Senhor. Ô glória! Segundo, o reino do inferno não pode nos vencer, porque o dono da igreja não é o homem. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ô glória! Está lá escrito, Mateus 16, verso 18. Te digo que tu és Pedro, do grego Petros, coisa fragmentada, pedra fragmentada, pedaços pequenos de rocha. Aí Jesus aponta para si mesmo: mas sobre esta pedra, do grego Petra, grande massa de rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí, o dono da igreja é Jesus. Por isso que a gente não vai perder. Alguém crê nisso aí? Aleluia! Por isso que nós não iremos ser derrotados, porque o dono da igreja é Jesus. E último, o Senhor vai nos dar a vitória completa. A obra que ele iniciou, ele vai terminar. A Bíblia diz em Romanos 16, 20: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Então, Deus abençoe a todos. Que Cristo viva no seu coração. E que essa mensagem seja um produzir de Deus para uma nova vida para você. Eu profetizo em nome de Jesus que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E no lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra. Deus abençoe a todos e que Cristo viva no teu coração, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.